Muito bem, Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, nosso estudo da Bíblia de hoje. Esse estudo nós vamos iniciar agora uma jornada apocalíptica, uma jornada focada em alguns pontos do livro do Apocalipse. Eu vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Vanderlei Ricken, eu sou o produtor aqui do canal Momento Bíblia Anotada, MBA. Tenho formação, sou professor de ensino religioso, tenho formação em licenciatura da ciência e religião, ciências, biologia, tenho formação também em biblioteconomia, trabalhei vários anos como bibliotecário, tenho mestrado em teologia, estou fazendo doutorado em teologia, tenho 44 anos aí de caminhada aí estudando a palavra de Deus. O pastor Michelson Borges, ele estudou comigo no ensino médio. Deus me deu o privilégio de levar o evangelho para o pastor Michelson Borges. É uma honra, foi um privilégio muito grande ter conhecido ele e ter podido fazer parte da história dele também. Como eu falei, eu gosto muito da literatura, de livros, trabalhei quase 20 anos como bibliotecário. Mas o livro dos livros é, sem dúvida, a Bíblia Sagrada. É uma verdadeira biblioteca, uma biblioteca extraordinária. E dentre os livros que estão nessa biblioteca extraordinária, nós temos o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele acaba sendo uma chave para a gente compreender todos os outros livros da Bíblia. Nele a gente encontra ali acesso a todas as informações que também vão ser encontradas no restante da Bíblia. É interessante que quando a gente estuda os símbolos do Apocalipse, a gente encontra como se fosse uma legenda desses símbolos na Bíblia mesmo. Então, o que é um animal? A gente vai encontrar em diferentes lugares da Bíblia. Hoje nós vivemos um tempo em que a liderança religiosa é como se fosse um cego conduzindo o outro. Então a gente precisa estudar a Bíblia de acordo com que Deus, Jesus, a forma como ele ensina a gente a estudar a Bíblia. Nós temos que seguir esse procedimento, que é o mais correto. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente percebe assim que é uma porta que tem ali uma luz no fim do túnel, uma luz depois dessa porta. Nós precisamos adentrar passar por essa porta para nós chegarmos nesse nível de conhecimento. A gente olha assim, o mundo é como se fosse ali uma apresentação teatral e mesmo assim há necessidade, existe ali um cenário, nós precisamos ver o que está acontecendo por trás ali das cortinas, nós precisamos conhecer os bastidores que se passam por trás para nós podermos fazer as nossas melhores escolhas. Então existem muitas possibilidades de escolhas. Qual escolha ou quais são as escolhas que a gente vai fazer? A gente precisa conhecer os bastidores para poder fazer as melhores escolhas em relação a isso. O mundo está se armando, a gente tem visto tantas situações complicadas e, ao que tudo indica, nós estamos muito perto de um evento cataclísmico terrível. E a Bíblia fala sobre isso, mas a sociedade, o mundo social, o clima, as inundações, terremotos, guerras, tudo isso tem demonstrado que algo grande está para acontecer. E o Apocalipse também retrata coisas espantosas que vão acontecer. E nós precisamos conhecer justamente para também estarmos preparados para enfrentarmos essas situações. Não basta ficar com medo, ficar desmaiando de terror, nós precisamos enfrentar e estar do lado certo. Existe um lado que vai ter um final feliz ao passar por essas dificuldades reveladas ali no livro do Apocalipse. É como os cenários, como um grande quebra-cabeça, estão sendo montados. E nós precisamos aprender a montar esse quebra-cabeça para a gente chegar a montar o cenário total e final. Quando a gente finaliza essa montagem, a gente percebe que realmente o tempo está muito curto. Os profetas, quando eles escreveram ali a palavra de Deus, esses textos estão ali disponíveis para nós estudarmos e aprendermos acerca dos grandes símbolos que nós encontramos ali no Apocalipse. Hoje em dia nós estamos diante de um grande temporal, só pegando aqueles pequenos chuviscos, diante do grande temporal que se aproxima. A partir do momento que a gente puder estar acima dessas nuvens,
como se a gente estivesse num voo, né? Então a gente passa ali o temporal, a gente vai poder vislumbrar o que Deus tem preparado para cada um de nós a partir da volta de Jesus, que ao que o Apocalipse e as profecias da Bíblia revelam, está muito perto. Mas, então vamos começar o nosso estudo, que ali foi uma introdução. Nosso estudo aqui é sobre o Apocalipse. Por que Apocalipse é chamado Apocalipse? Apocalipse significa revelação. É formado por duas palavras, um prefixo e uma raiz, né? Apo, tirar, remover, e calipsis, velar, cobrir, ocultar, cobertura. Então, juntando tudo, é como se fosse revelar, ou revelação, descobrir, tirar o véu. Esse é o significado, essa retirada dessa cobertura. Então, não é algo escondido, não é algo... Sempre que a gente vê um filme, alguma coisa retratando o Apocalipse, o foco sempre são as desgraças, mas o objetivo de Deus ao dar para nós o Apocalipse é justamente que nós tenhamos uma compreensão mais completa, né? Uma revelação daquilo que vai vir, né? Eu gosto dessa imagem, porque essa imagem ela retrata uma série de coisas. É uma imagem antiga, você já deve ter visto, talvez na casa de alguém, algum quadro antigo. Ele retrata ali duas criancinhas caminhando por um lugar muito perigoso, mas elas estão assim tranquilas, elas não têm noção de que elas estejam ali no lugar perigoso. Então, elas não estão vendo que o lugar é perigoso e também não estão vendo a presença do anjo que está ali protegendo essas crianças. Nós, quando vamos estudar o Apocalipse, muitas vezes a gente vai assim caminhando, não só no Apocalipse, né, mas a Bíblia como um todo, mas de modo especial no Apocalipse. A gente vai focando e querendo aprender algumas coisas, como se essas fossem as mais importantes. Só que nem sempre essas são as mais importantes. São importantes também, tudo que a gente for aprender da Bíblia, de Deus, do Apocalipse, são importantes. Mas existem coisas mais importantes. E a gente vai trabalhar nessa jornada apocalíptica uns pontos assim mais importantes nesses nossos pequenos encontros. Vamos fazer apenas 6 encontros sobre o Apocalipse. Então a gente vai focar alguns pontos mais fundamentais. Lembrando dessa imagem, que as crianças ali, elas não estão percebendo onde é que elas estão caminhando, elas estão só passeando, se divertindo. Mas existe aquilo que realmente é importante. Diante do perigo que elas estão passando ali, tem um anjo ali protegendo. Então, às vezes as pessoas se preocupam com quem é a besta do Apocalipse, o 666, o anticristo e tal, como se isso fosse o mais importante. O mais importante é você estar preparado para enfrentar essa situação. Porque mesmo que você saiba identificar quem é o anticristo, quem é a 666, quer dizer, se você não estiver preparado, você só vai ser uma coisa assim mais apavorante ainda, porque na realidade você não vai poder fazer nada, porque você sabe que está vindo, mas você não está preparado para enfrentar aquilo. Então, mais importante é você ter o preparo para não ser enganado com ideias, especulações, o código de barras, um QR Code, a marca da besta. Não, vamos mostrar o que realmente é a marca da besta e como que você, de fato, pode estar preparado para enfrentar esses eventos finais apresentados ali no Apocalipse. Então a nossa jornada apocalíptica ela é dividida aqui em 6 partes. A primeira parte é o estudo de hoje, a revelação da palavra de Deus. Segunda parte, a grande batalha invisível. Terceira parte, o grande mistério das religiões. Quarta parte, os detalhes do grande julgamento. Quinta parte, a verdadeira história do cristianismo. E a sexta e última parte, o grande engano religioso desmascarado. Muito bem, então vamos partir para o nosso primeira etapa dessa jornada, que é a revelação da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer, e que ele, enviando por meio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1. Tem vários pontos que a gente pode destacar nesse texto. Eu quero começar destacando que o Apocalipse ele é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo revelado no Apocalipse. Ele é o personagem principal do Apocalipse. Mas é uma revelação de Jesus para mostrar também o que vai acontecer. Esse é um outro ponto importante. Tanto é uma revelação de Jesus, como é uma revelação de Jesus acerca do que vai acontecer. Mas o texto ele diz assim, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você precisa tomar a decisão
de ser um servo de Deus, para que esse conhecimento possa ter uma serventia para a sua vida. É uma revelação para os servos. Se você não for servo, se você não for obediente a Deus, não adianta você receber essas informações. Você precisa ter consciência de que você tem que ser um servo de Deus. Deus vai dar essa revelação diferenciada para os servos. Então esse é um outro ponto interessante que acaba sendo complementado por Amós, no capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer coisa nenhuma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando a gente pega a Bíblia, os escritos dos profetas, ali tem a revelação que Deus deu, e ele não vai fazer nada que não esteja ali. Então, a informação já está ali. Uma vez eu estava numa reunião e a gente estava estudando a palavra de Deus e a pessoa disse, não, mas se Deus fosse fazer isso, ele teria revelado. Daí eu disse, sim, você tem razão. É justamente porque Deus já revelou que ele vai fazer. Porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso que é importante a gente conhecer o que está revelado. Daniel, no capítulo 2, verso 22, complementa mostrando quem é o revelador de tudo. Ele, Deus, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Deus é o grande revelador. Deuteronômio 29, 29 diz que tem certas coisas que Deus revelou e tem certas coisas que Deus não revelou. As coisas que Deus revelou, elas servem para nós e para os nossos filhos, para que cumpramos, obedeçamos, todas essas palavras. Então o texto diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que não são reveladas para nós, essas são para Deus. Deixemos com Deus, sem criar especulação sobre isso. Porém, as reveladas, as que estão na Bíblia, nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja que legal, né? Então Deus tem revelado as coisas justamente para que nós possamos cumprir essas coisas. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, tem uma advertência lá no finalzinho da Bíblia. Quando Deus está terminando tudo ali, ele termina dizendo assim, aqui no caso é João, quem escreveu o livro do Apocalipse, que está falando, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, as pragas, escritos nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Veja que advertência, né? Deus ali já está avisando. O cara, na última hora, ele não vai poder... Uma vez tem uma história de um vendedor que ele chegou, viu uma placa num terreno lá que estava escrito, não entre, né? Cão bravo, tal, cão perigoso. Aí ele pegou e pulou e disse, não, eu consigo me virar bem com os cachorros. Aí quando ele chegou lá, veio um cachorrão para cima dele, ele subiu numa árvore, lá em cima da árvore tinha uma outra plaquinha, dizendo assim, você foi avisado lá embaixo. A mesma coisa, Deus está avisando para nós que nós não podemos acrescentar nada, não podemos tirar nada daquilo que está escrito. Às vezes as pessoas podem não fazer isso no texto bíblico. Às vezes até fazem, mas algumas não fazem no texto bíblico. Porém, elas fazem na hora de explicar. Na hora de explicar, elas começam a torcer, fazer um malabarismo ali para modificar o que está escrito. Deus já está avisando para nós aqui hoje, nós não podemos acrescentar nada, senão as pragas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida, e não podemos tirar nada, senão o nosso nome também vai ser tirado. Mas no início da Bíblia nós temos uma advertência semelhante. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz assim, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, no início da Bíblia já tem essa advertência. No final da Bíblia também tem essa advertência. Mas no meio da Bíblia nós também achamos, olha só, Eclesiastes 3,14 diz assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada lhe pode tirar. No meio da Bíblia de novo, Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam,
nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então quer dizer, Deus está advertindo isso em 4 lugares aqui na Bíblia. No início, 2 textos no meio e 1 texto no final. Para ninguém poder dizer assim, mas eu nunca li, eu não sabia que não podia adulterar o texto da Bíblia, modificar na minha interpretação. Não, mas Deus está avisando, não pode fazer isso. Isso é um absurdo. Existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, e nós precisamos nos colocar sempre do lado da palavra de Deus. Porém, juntamente, concorrendo com a palavra de Deus, nós vamos ter a palavra da serpente, que sempre vai desvirtuar, sempre vai dar uma maquiada na palavra, vai modificar um pouquinho, mesmo que apareça ali um evento até sobrenatural, uma cobra, uma serpente falando, dizendo, olha, eu comi esse fruto, coma também, que você já fala, você vai ser que nem Deus. Né? Quer dizer, existe a palavra de Deus e existe a palavra da serpente. A palavra da serpente pode ser acompanhada até de coisas milagrosas, mas não deixa de ser a palavra da serpente. E nós precisamos decidir em qual palavra nós vamos colocar a nossa confiança, qual palavra nós vamos obedecer, se a palavra de Deus ou se a palavra da serpente. O que não é palavra de Deus é palavra da serpente. Fique com a palavra de Deus. E como é que a gente pode ficar com a palavra de Deus? Como é que a gente tem que estudar a palavra de Deus? Jesus explicou isso, começou a explicar isso em Lucas no capítulo 24, verso 27, que diz assim, Jesus estava explicando um assunto, e diz ali o texto, e começando por Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, então ele começou lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começando por Moisés, e todos os profetas, passou por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. A gente não pode só utilizar o Novo Testamento, a gente não pode só utilizar o Antigo Testamento, a gente tem que utilizar toda a Bíblia para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Como eu dei a ilustração lá de montar um quebra-cabeça, é como quando a gente está montando um quebra-cabeça, a gente vai ter que usar todas as peças. A gente não pode selecionar só algumas peças. Então, para montar um quebra-cabeça é necessário. E eu preciso deixar que todo o cenário das peças encaixadas, eles é que vão dizer o que vai acontecer. Eu não posso pegar uma pecinha do quebra-cabeça e eu acho que vai sair tal coisa. Uma outra igreja pega outra pecinha e diz, não, vai sair tal coisa. Outra pega outra. Cada uma pega uma peça e cada uma inventa uma história, o que acha que vai sair. Não, mas vamos montar o quebra-cabeça com todos os textos para ver o que de fato vai aparecer. Aí quando a gente começa pelos textos mais fáceis, vai encaixando ali pela beirada tal, e depois um outro espaço que fica faltando, a gente consegue encaixar com as peças restantes. A Bíblia diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia, uma lâmpada, que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então olha só, é como você estar no lugar escuro, a Bíblia acesa, ela aberta, ela é uma luz acesa, iluminando o seu caminho. Não adianta você andar com a Bíblia, ter a Bíblia em casa, se você não abre, não estuda, e você não aplica para a sua vida. Qual a serventia de você estar andando num lugar escuro, tenebroso, com uma lanterna apagada debaixo do braço? Você precisa deixar ela acesa, e quando você deixa a lanterna acesa, se você vê que tem uma cobra ali, se tem um buraco, você vai se desviar. Então, a iluminação ela serve para que você trilhe o caminho correto. Não é só para você ver o que vai acontecer, ver que tem uma cobra, ver que tem um buraco e colocar o pé lá para ver o que vai acontecer. Não adianta. E ainda diz assim, lá no finalzinho do verso, sabendo, na última linha ali, sabendo primeiramente isto, o quê? O que a gente tem que saber primeiramente? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não é de particular interpretação. Não posso querer interpretar a Bíblia da minha forma, da minha vontade, segundo o meu querer. Não é assim. A gente vai montar o quebra-cabeça, deixar que a Bíblia explique-se a si mesma. Por que não? Explica ali. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então essa é a razão. A gente não pode interpretar da nossa própria forma, porque foi o Espírito Santo que inspirou, que moveu o ser humano, homens santos, para escreverem sobre aquilo. Deus escolheu pessoas especiais, para receberem
uma visão, um sonho sobre alguma coisa, e essa pessoa agora vai escrever, ela está sendo agora inspirada por Deus para escrever sobre aquilo que ela viu. E Apocalipse no capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não basta ouvir, tem que guardar também. Quando a gente pensa nessa questão da felicidade, o estudo da Bíblia, o estudo do Apocalipse, ele vai proporcionar felicidade para a família. Mesmo que diante da sociedade você passe a enfrentar algumas dificuldades. Existem pessoas, famílias como essa aqui, que tiveram que sair da sua terra natal, foram como exilados para outro país, justamente por perseguição religiosa. E isso também pode acontecer. Mas por quê? O que motivou eles a fazer esse tipo de entrega? Essa felicidade que o conhecimento da palavra de Deus, saber que está em dia, que está em paz com Deus, proporciona. Mesmo que diante da sociedade a pessoa tenha que enfrentar dificuldade, ela está em paz, ela tem essa felicidade, essa bem-aventurança, porque ela sabe que um dia ela vai receber diretamente das mãos do Pai, das mãos de Deus, um presente maravilhoso que Deus quer proporcionar para cada um de nós. Mas tudo começa na nossa decisão de estarmos ao lado da palavra de Deus, confiarmos na palavra de Deus, decidirmos obedecer à palavra de Deus, não se deixar influenciar pela palavra da serpente, não obedecer à serpente, não seguir a palavra da serpente, não desconfiar da palavra de Deus, mas manter-se firme pela palavra de Deus. Nosso próximo estudo tem como título A Grande Batalha Invisível. Que Deus abençoe a você no nosso próximo estudo. Até mais.